Bom dia. O pitaco de hoje é do perfume Terre d'Hermès, perfume criado pelo perfumista Jean-Claude Ellena, e esse perfume que eu vou falar hoje aqui. Primeiramente, esse perfume ele foi criado em 2006, já está fazendo 14 anos, e é um EDT. A importância desse perfume Terre d'Hermès para mim, ele alcança ali a condição de perfume assinatura. Perfume assinatura, para quem não sabe, é um perfume que geralmente o consumidor, né, a pessoa escolhe para ser aquele perfume que vai ter a identidade dele, aquele perfume que marca realmente a presença, a identidade, a personalidade dele. E não muito raro, geralmente pessoas quando adotam esse conceito de perfume assinatura, são pessoas que às vezes têm um único perfume na vida e usa sempre rigorosamente aquele perfume para todas as situações, acaba sendo a marca registrada dele. Tem até que alcançar, quem conseguir enxergar, tem um monitorzinho aqui que está focalizando ele, daqui a pouco esse monitor vai apagar, mas é desse perfume que eu me refiro. Então, esse perfume para mim, apesar dele ter sido criado em 2006, ele já tem a característica de ser um clássico da perfumaria, né? Mas para mim, além do clássico, ele é uma obra-prima, né? Eu sou tão fã desse perfume, eu tenho até o livro, né, Diário de um Perfumista, de Jean-Claude Ellena. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre esse livro. É um livro que na verdade, ele é feito, né? Ele foi escrito de uma forma de um diário, literalmente. Então é interessante que tem a passagem da vida de um profissional de perfumaria. Esse cara literalmente é um artista, né? Então ele tem todo ali uma condição na busca da inspiração, da criatividade dele, das criações dele, que é um processo bem lento, né? Bem o tempo que exige de maturação da essência, né? Das experiências que ele faz. Então tem relatos bacanas ali de viagens, né? De congressos, mas o cara fala de tudo no livro, fala de jazz, fala de uma série de coisas. E rapidamente, fazendo aqui uma analogia, ultimamente a gente tem tido em evidência perfumistas brasileiros, né? O dono da empresa Amber Fig, da Condé Parfums, Condé Perfumes, que são perfumarias de nicho, né? E a gente mais ou menos pode imaginar a dificuldade que esses artistas, esses artesãos brasileiros têm quando a gente tem acesso no livro a informações de o quão difícil é a obtenção de essências raras, né? Então, eu lembro de ter lido ali que ele viaja para a Itália, para um fabricante de essência, eu não me lembro se era de um íris ou de alguma fragrância de uma matéria, uma essência mais cítrica, mas até com a estação do ano tinha interferência na qualidade da essência ali que estava sendo apurada. Então é um negócio realmente de artesão, realmente, é uma arte muito bacana. E esse perfume, né, apesar de ter uma característica controversa, né, ele não vou falando que ele chega a cair naquela condição do ame ou odeie, ou ame ou deixe, né? Ou ame ou odeie, né, melhor dizendo. Mas ele tem uma situação que é o seguinte, mesmo considerando assim uma obra-prima, né, porque geralmente a pessoa quando usa perfume em média nacional, assim, pode-se dizer que o público médio ele tem em média 3 perfumes, 5 perfumes, quando já passa disso, o camarada, conforme eu já falei lá atrás, ele já foi picado pelo bichinho do perfume e aí começa a expandir, buscar sempre experiências novas, né, sensações novas, fragrâncias novas, seja ele influenciado pela pressão comercial da perfumaria designer, ou ele por caminho próprio, buscando alguma fragrância, algum perfume ali que esteja fora do radar. Para isso tem algum site também especializado, o caso do Legend Parfum, que esse site ele tem muita coisa antiga ali fora. Já comprei o Zino da Davidoff lá, já comprei o Safari inclusive lá também, e hora ou outra você encontra coisas lá que perfumes datados aí feito da década de 80, lá você consegue adquirir hoje em dia, tá? Então, voltando aqui, conforme estava falando, quanto esse perfume é controverso, que ele é o seguinte, para mim é uma obra-prima, alcança a perfeição, e realmente acho que a maioria do pessoal, independente de gostar dele ou desse perfume ou não, reconhece essa qualidade, né? essa que realmente a toda a prova.
E o que torna controverso, então, é o seguinte: a classificação dele habitual que você vai encontrar numa Fragrantica ou em outros sites que dão discriminação de notas ou característica ou família olfativa do perfume, ele vai se apresentar ali como amadeirado, especiado fresco e cítrico. Só que dessas notas eu distingo aí o seguinte: quando se vai falar de cítrico, a exemplo, até um outro cítrico muito bom até que eu tenho aqui, que é da Dior, já está até no finalzinho, mas isso aqui é um cítrico de verdade mesmo, é cítrico, bastante cítrico mesmo, mas também é muito bom perfume, muito sofisticado perfume. Então, quando vai para essa nota, ele tem uma abertura bem peculiar, que é uma laranja, que é comum em todos os perfumes cítricos, só que essa laranja, além de ser uma laranja amarga, essa laranja ela também tem uma característica de como se fosse uma laranja passada. Mas isso tem um determinado encanto, ele tem um determinado charme, ele tem uma coisa tão diferente de tudo que você já viu, que acaba fazendo ele, no caso, no meu conceito aqui, na minha interpretação, como obra-prima. E não é um perfume que você carrega muito elogio. É engraçado isso, que ele agrada de uma tal maneira, como se fosse assim uma espécie de elixir, né, o bem-estar que ele causa, mas causa uma certa estranheza. Então, foi um dos perfumes que eu até já contei atrás, né, eu compro ele acaba em um mês, porque depois eu vou falar dos defeitos pertinentes a ele. Mas é um bem-estar muito grande. E voltando nas notas, aqui quando se fala madeira, quando se fala especiado fresco, quando se fala em cítrico, o cítrico tem essa característica, diferente de qualquer outro cítrico que você queira comparar. Quando fala na questão especiada, ele tem uma pimenta, ele parece que é quente, mas na verdade é fresco, fica um impasse ali, né? Parece que essa nota de pimenta tenderia a esquentar o perfume, mas a laranja tem um frescor tal. E quando se fala amadeirado, na verdade ele tem um vetiver, que para quem conhece o vetiver na perfumaria, de outros perfumes consagrados aí com essa nota, ele trabalhou o vetiver na sua essência, no seu propósito do vetiver, que é uma nota que tem uma característica muito terrosa. Então até esse nome de terre, né, que se fala no perfume, ele já se cumpre ali nessa função com o vetiver de ser realmente aquele cheiro de chuva, né, aquela coisa de você entrar numa relva, você entrar numa floresta, aquela sensação de chuva, né, de terra molhada e tal. Então é característica bem marcante disso. E esse conjunto, esse alcance que o Jean Paul Helena conseguiu, eu realmente coloco ele nesse grau aí. E também é importante lembrar, as críticas quando eu falo que né, permanece nele, ele é um perfume hoje que você encontra ele aí na faixa de 570 a 650 reais, dependendo da região do país, dependendo da loja tal que você for comprar. E o que acontece? Ele tem uma projeção, sendo EDT, né, sendo a de toilette, lá não muito assim, projeção daquelas bombásticas, tal, uma projeção de curto tempo, mas para quem está usando, a sensação, a experiência que essa fragrância proporciona realmente é um prazer, para mim é um prazer assim, outra dimensão, mas ele tem uma fixação muito ruim, quer dizer, ele some rapidamente, o que estimula você, quando for usar, você passar uma carga excessiva, o que né, vai gerar ali o gasto ali rápido ali do conteúdo do vidro, né? Mas essa observação minha não é uma observação unânime. Tem gente que se contenta com o resultado que ele oferece, por mais, quando se fala mais uma vez que ele estando com um pezinho numa categoria de cítricos, há de se esperar um perfume volátil, né? Um perfume que desaparece, assim, ele muda rapidamente, né? Mas não, quando fala sumir, não estou falando que essa baixa dele vai implicar numa baixa de qualidade. Isso jamais. Ele se mantém tempo a tempo, nota de entrada, nota de meio, nota de fundo, tudo numa categoria fenomenal. E o fato de denominar de amadeirado, ele tem as notas de cedro, né? O que torna ele mais redondo, uma madeira mais confortável. Essa madeira não vai predominar, então você sempre fica com essa característica ali do vetiver terroso que marca essa característica. E curioso que em 2009, o mesmo perfume, a mesma casa, né, a Hermès, o perfumista, lança uma versão de parfum, né, EDP. Inclusive aqui no Rio de Janeiro é raríssimo de se encontrar. Eu já tentei, é uma diferença pequena tal, só que eu não entendi, né? Eu pensei, quando eu ouvi falar que ele estava criando um eau de parfum,
eu imaginei, pô, esse cara deve estar consertando, né, não defeitos, né, mas fragilidades ali do comportamento do perfume, que aumentando ali na projeção, aumentando na fixação, ele vai, né, se tornar, aí vai tornar a coisa dos deuses realmente. Mas não foi bem isso que aconteceu, apesar de eu não ter conseguido adquirir, mas é unânime o pessoal se queixando que essa projeção, que eu já não acho lá grandes coisas, ela diminui, mas em contrapartida a duração dele aumenta. Mas o curioso é que essa laranja desaparece do formato EDP e o vetiver também, ou seja, o que leva a característica singular nessa essa categoria de obra-prima do Terre de Hermès é desaparecida. Então ele não sei se ele se preocupou conhecedor ou sabedor, ou resultado de pesquisa, ou manifestação do público, consumidor, quem torce o nariz para essa fragrância, né, falando que não, esse cheiro de laranja amarga, esse vetiver com cheiro de terra, não sei o que tal, o cara tira isso, perde a característica. Então, acho que de uma certa forma, inteligentemente, ele atendeu no EDP a quem torceu o nariz com críticas a essas duas características e manteve a originalidade dele, mesmo com esse comportamento lá que para mim ainda é dos melhores, né? E tem outras versões também, fez um exclusivo lá Vetiver, tem um Fresh lá e tal, mas eu estou falando da obra-prima mesmo, que é o Terre d'Hermès, né? E inclusive até ressaltando aqui, essa casa Hermès é uma casa de alto luxo, né? Vou até mostrar aqui uma gravata, só para você ter uma noção dessa casa. Essa gravata aqui, ela gira em torno de 5 mil reais uma gravata dessa. É o máximo de luxo que tem. Uma bolsa, já falei que custa mais de 20 mil reais, uma bolsa da Casa Hermès, bolsa de mulher, naturalmente. E então ele tem essa característica. Apagou aqui já. Bom, seguindo então. E do livro aqui, fora essa parte que eu já falei, né, de se comportar como se fosse um diário de uma pessoa, narrando ali o dia a dia dele e tal. Eu vou fazer um comentáriozinho aqui, porque ontem, vendo ali já falei dela, uma resenhista, né, que é a Ellen Augusto, eu já falei que o canal dela, ela tem não chega a ser um serviço, né, ela tem uma qualidade de postagem, que além das resenhas que ela já faz regularmente, ela abre um espaço ali no canal dela para descrever sobre notas e tal. E agora ela separou, até está fazendo ordenadamente sobre a alfabética, e ontem foi o dia dela falar do âmbar, né? E eu vou fazer uma leitura aqui, porque o âmbar é uma nota muito afrodisíaco, que arredonda muito perfume, tem uma característica bem envolvente, e para quem não sabe, né, você tem duas vertentes ali, ela tem aquela mística do âmbar ser resultado da excreção da baleia cachalote, né, de um resíduo ali do intestino, lá, um rejeito que ela faz de determinado comida que a baleia faz, e tem também o âmbar, que é da resina da árvore também, e são hoje produtos que são realmente feitos de uma forma sintética, ninguém pega mais negócio de baleia, essas resinas são até obtidas, mas tem formulações ali do sintético que alcança ali a mesma posição. Então, o âmbar da perfumaria é uma convenção olfativa que não tem nenhuma relação com âmbar amarelo, que é um tipo de âmbar, resina fossilizada, que é essa que eu falo da árvore lá, que fica lá um tempo, depois tem que ser extraída, e nem com âmbar cinzento com concreção intestinal da baleia cachalote. É o primeiro odor abstrato da perfumaria, que nasceu com a invenção da vanilina no fim do século XIX. Esta simples justaposição deu origem a um fabuloso número de perfumes. Então, aqui fala até como é a composição dele hoje, é de vanilina e labdanum absoluto. Então, e aqui engraçado que no final desse livro aqui tem um glossário, além de ter tipo como fosse na nossa gira aqui uns bizu, né? Ele dá uma dica de qual a mistura que se faz para alcançar nota por nota. Um perfume que tem que ter um figo na sua composição. Ele fala aqui na parte química do perfume, né? Esse livro, inclusive, deve interessar muito esses perfumistas aí brasileiros aí, dono de Terra Cosmética, dono da In The Box, dono da Nuance, que esse aqui tem essa parte gostosa que é ler o diário dele, mas tem uma parte técnica do livro, que além de ter um glossário também, inclusive,
ele usa toda essa particularidade ali do que é, né, a química do perfume, assim por dizer. E o que mais podemos acrescentar aí? Bom, então realmente é isso que eu queria marcar, né? Eu vou até insistir mais uma vez aí, mantê-lo como assinatura, mas quando você já tá, eu estou naquele grau também, né? Já não estou falando de colecionador, mas eu costumo regularmente ter uma quantidade razoável de perfumes a escolher no dia a dia. Já falei que trabalho à noite, quer dizer, então eu busco, né, a maioria perfume que tem característica noturna e funciona melhor lá no meu contexto, lá no meu ambiente, né, ar-condicionado, horário noturno, praticamente eu não uso perfume no horário de sol, assim, eu não estou ativo nesse momento, que eu pouco uso, então eu busco mais essas características, então ele até funciona. E eu vou reeducar meu comportamento ali, minha paciência com o Terry, de modo que eu possa voltar a adotá-lo como perfume assinatura, tá? Bom, mais alguma coisa aqui importante, relevante? Acho que não, né? Já falei da Casa Hermès, né? Viram a gravata aí, como é que é o negócio lá, um artigo de luxo. E acho que por hora é isso. Gente, obrigado. Mais um pitaco. Então, dessa vez, o pitaco no Terre d'Hermès, tá? Forte abraço. Fica forte.